qual que é a linha que une os criptoativos, a tokenização, com o cidadão que quer comprar um imóvel e, sei lá, ter uma cama boa? A gente viu o pessoal falando muito no mercado imobiliário sobre tokenização de imóveis em 2022, 2023. Hoje em dia a gente não vê mais tanto isso, né? Então não consigo afirmar se vai ser uma tendência que de fato entre ali de vez no mercado, que as pessoas aceitem tanto isso, né? O que eu vejo no mercado imobiliário talvez seja uma coisa mais tradicional, da pessoa querendo ficar vinculada de uma forma tradicional ao imóvel. O fundo de investimento ele pode fazer muito sentido para muita gente. Então, às vezes, a pessoa quer entrar ali numa operação de imóvel, só que ela não tem o capital necessário, ou ela não tem a margem de crédito para realizar aquela operação, porque, ao contrário do que muita gente pensa, né, financiamento é possível nos leilões também, mas ainda assim pode ser uma barreira para muita gente. Então, se cria um fundo, e o fundo faz a captação de patrimônio para depois alocar ali dentro de determinados imóveis para depois fazer a distribuição. Eu acho que isso pode fazer muito mais sentido para muita gente para que consiga participar, assim como a gente tem, né, um paralelo lá de fundos imobiliários com uma outra estratégia. No mercado atual, a gente não vê ainda muito fundos focados em arrematar imóvel em leilão para vender e fazer essa distribuição, né? Mas acredito que isso seja um caminho mais natural. Porque aí fica mais simples, né? Se você vai, você tem lá 3%, 10%, 20%, não importa quanto, vendeu quanto, a margem é isso, vezes isso, tá aqui na sua, né? Fica mais fluido. E aí, mas isso afetaria aquela história dos 3 imóveis, né? Na pessoa física ele não poderia participar, porque provavelmente ele venderia mais de 3 imóveis, né? Aí seria uma estrutura de uma empresa, né, para ver o que faz mais sentido. E de repente dá dividendos e... É isso. Então, legal. Bom, agora vamos imaginar uma outra situação. Hoje você conseguiu estruturar tudo isso aqui. O setor de imóveis brasileiro é bastante tradicional, como você falou. Você olhou para fora, né? Tipo, é muito comum muita gente falar em investir em imóveis nos Estados Unidos. Ou, de repente, aqui, né? Você compra no Uruguai e fica isento de imposto de renda por 10 anos. Você chegou a observar alguma coisa para fora? Ou o seu foco está 100% aqui? Como é que é isso? O meu foco até então está 100% aqui no Brasil, mas eu já começo agora a ver um pouco do mercado de leilão nos Estados Unidos. Não ainda com a perspectiva num cenário próximo ali de fato realizar um investimento, mas para já começar a entender como é que é a sistemática, né, do mercado de leilão especificamente lá, e depois eu penso em ver também o mercado tradicional ali, porque eu tenho pessoas conhecidas, né, que agora, por exemplo, estão realizando construção lá na Flórida para depois comercializar esse imóvel. E aí eu quero também acompanhar a operação que estão fazendo para entender os números, fazer aquele comparativo. Mas ainda é algo que eu olho mais de forma bem secundária. O foco realmente está aqui no Brasil. Está 100% aqui. Sim. Por que Curitiba? Me conta um pouquinho essa história, né? Largou São Paulo, foi para Curitiba, porque eu vi uma piadinha de um curitibano, que inclusive é aqui amigo nosso, que ele foi para Camboriú e ele percebeu que não estava em Curitiba quando ele entrou no elevador e um gurizinho falou assim: "Bom dia, tio." Como é que é isso? O pessoal tem essa imagem, né, de que o curitibano é mais frio, não se cumprimenta no elevador. Até então eu não tive essa sensação. Tô achando, pelo menos comigo ali, que as coisas estão fluindo bem. Mas a grande verdade é que eu tenho uma flexibilidade muito grande, né? Então eu consigo, de qualquer lugar que eu esteja, ainda que fosse fora do Brasil, arrematar um imóvel aqui, regularizar tudo, independente da minha presença física em determinada cidade. Então São Paulo foi bem importante no meu começo ali, né, da virada 100% para os leilões, porque é uma cidade que respira trabalho, as pessoas têm como sinônimo, né, de produtividade, de foco, de realização ali de trabalhos, de contratos. Então fez muito sentido. E aí um momento chegou a parar de fazer sentido, porque eu trabalhava em um determinado momento 100% de casa, e aí eu precisava fazer qualquer coisa, pegava um trânsito absurdo para chegar, e aquilo... Sempre, né? E aquilo foi, né, perdendo sentido. E os cenários mais
viáveis que eu tinha, ou era voltar para o Rio de Janeiro, que era uma coisa que não fazia muito parte ali do que eu queria, né, em si para minha vida, ou Curitiba era um caminho secundário ali por as pessoas que eu conheço também na cidade, e a cidade consegue me dar uma qualidade de vida muito boa, né? Então eu tô lá agora de uma forma tranquila no meu dia a dia, né? Sem tanto. O curitibano acha que Curitiba tem trânsito. Para quem Ele não viveu no conhece São Paulo, né? Para quem viveu no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, que é um negócio absurdo, eu acho lá muito tranquilo. Você consegue atravessar a cidade em 40 minutos. Então, para mim, aquilo lá tá uma maravilha. E eu tô gostando bastante. A adaptação tá sendo muito boa na cidade. Não tenho, né, essa questão até agora De alguém nem falar dessa comigo. parte mais fria que se tem. Então, é mito, não é verdade? Não sei se é mito, porque muita gente fala sobre isso, mas eu não tive essa sensação ainda. Entendi. E pensando nisso, hoje, o mercado imobiliário curitibano ou paulista, você atua com assessoria em vários lugares, mas o seu participar de leilões e vender, você está focado aonde, para a gente entender, assim, de repente seguir a Priscila e falar, esse caminho da mina está funcionando melhor, como é que é isso? O meu foco principal ainda continua sendo São Paulo, até por uma questão um pouco lógica, né? Porque o leilão, como ele está vinculado a uma cobrança de dívida, quanto maior a população de determinado estado, maior o número de oportunidades que a gente tem ali naquele estado. Mas Então, ligado à questão bancária ou judicial? Como é que é? os dois. Né? Como os dois estão vinculados a uma cobrança de dívida, né? Quanto maior a população, mais gente devendo e mais leilão acontecendo. Então, até por morar aqui, né? Morei em São Paulo por 6 anos, eu comecei a ter um contato muito grande com o mercado imobiliário daqui, entendendo cada vez mais as regiões ali, o que fazia sentido. E aí continua sendo aqui, já que de lá de Curitiba, por exemplo, eu consigo tranquilamente arrematar um imóvel aqui, regularizar tudo e depois colocar o imóvel à venda, independente da minha presença física aqui na cidade. Mas agora, por estar em Curitiba, né, eu começo a olhar também e entender muito mais o mercado lá. Então eu estou há poucos meses em Curitiba e já fiz desde então algumas operações lá de compra de imóvel e estou achando o mercado imobiliário lá bem interessante, mas com particularidades completamente diferentes aqui de São Paulo, por exemplo. Né? Então agora também entendendo mais a fundo a região ali para ver o que faz mais sentido naquela determinada região ou na cidade como um todo. Entendi. Mas o foco continua São Paulo, então? Continua. Até pelo número de oportunidades que a gente tem. E aumentou, né, essa sensação que o mercado tem de falar número de endividados, percentual de inadimplência, isso aumentaram as oportunidades ou não? Você tem mais imóveis, mas em valores que não fazem sentido, porque de alguma forma você está dizendo assim, né, uns choram, outros vendem lenço e a vida que segue. É um bom momento, porque é o que você comentou, olha, em algum momento as pessoas falaram, não, agora eu não vou fazer isso por causa disso, não vou fazer isso por causa daquilo. E você foi seguindo o seu caminho. E isso te dá um histórico, te dá uma bagagem, o momento está melhor, está aparecendo oportunidades. Aliás, e também depois se você quiser comentar, quantos imóveis hoje você negocia ano, mais ou menos? Sobre o número de oportunidades, a gente tem dados do mercado de leilão que comparam, por exemplo, 2019, lá quando a gente teve o começo da pandemia, até agora, e o número de imóveis ele vem numa crescente assim gigantesca, Sério? exatamente pelo endividamento. Né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve isso em relação aos leilões de banco, né? Tá. Esse ano a gente teve um levantamento que a gente está batendo recorde histórico de pessoas que estão devendo condomínio. Que é algo que talvez seja o principal motivo para que um leilão judicial aconteça. A cobrança de dívida de condomínio. Tem muita gente perdendo imóvel por condomínio. Por condomínio, só que aí a gente vê reflexos diferentes. Quando as pessoas deixam de pagar um financiamento, que é o principal motivo para que um imóvel vá a leilão extrajudicial, um leilão de banco, a gente vê esse reflexo no aumento ali de número de imóveis de uma forma muito mais rápida. Porque a realidade é que se você fez um financiamento e você deixa de pagar, o banco ele consegue levar o seu imóvel a esse leilão extrajudicial em pouquíssimo tempo. Quanto tempo? 2, 3 meses, se ele quiser seguir rápido. todo o passo a passo da lei, ele consegue de forma bem rápida seguir nesse tempo. Ou seja, bem em curto. três parcelas, virou inadimplente, depois de inadimplente, 3 meses pode ir a leilão. Se o banco seguir tudo
rapidinho, né? E ele consegue seguir ali o que está estipulado na lei num prazo curto, e em 2, 3 meses ele consegue levar aquele imóvel a leilão. Já nos leilões judiciais, a gente demora bem mais para ter esse reflexo no número de aumento de imóveis. Porque, por exemplo, a pessoa que deixou de pagar condomínio hoje, o condomínio vai entrar com processo judicial hoje. Só que um leilão judicial é uma das últimas etapas de um processo judicial. Nós estamos falando em anos quase. Em anos. Se a gente pegar um processo judicial rápido que chegue até a fase do leilão, a gente está falando ali de 1 ano e meio, 2 anos. Então, é completamente diferente. Isso eu falei de um processo judicial rápido, porque o processo judicial ele pode demorar 3, 4 anos para chegar numa fase de leilão. E esses números você tem de cabeça? O que vem de financiamento de imóveis ou de outras dívidas em percentuais ou em números aqui em São Paulo? A gente tem um parâmetro nacional, né? Não isoladamente em São Paulo. Talvez eu erre um pouco os números, mas era algo como em 2019 a gente teve 9 mil imóveis levados a leilão por banco e ano passado a gente teve 250 mil imóveis levados a leilão de banco. 250. Isso não faz parte do levantamento dos leilões judiciais, né? Que foi uma amostra que quem fez esse levantamento para o mercado não pegou, né? Então, o número de imóveis levados a leilão ao ano é bem maior do que isso. Então, hoje, por exemplo, que a gente tem essa pesquisa falando do recorde histórico de inadimplência de dívidas de condomínio, daqui a uns 2 anos... O recorde de hoje vai parecer fichinha. Exato. Então, é algo que é cíclico, né? E como o endividamento está muito alto... Então, a gente tem a tendência de que o mercado ele continue crescendo. E aí, nisso, né, surgem baitas oportunidades de você comprar um imóvel com muito desconto. É claro que tem leilão que não faz sentido. A conta não fecha. Por exemplo? Tem leilão que... O leilão de banco, por exemplo, como ele está vinculado à segunda praça ao total da dívida, né, se a pessoa compra um imóvel financiado e deixa de pagar logo no começo desse financiamento... É maior a dívida do que o imóvel. O leilão está muito caro e aí não faz sentido arrematar. E aí a gente tem uma consequência nesse leilão que depois que ninguém arremata nos leilões ali obrigatórios, o banco ele fica livre para vender pelo preço e forma que quiser. E aí, pensando na atividade fim do banco, né, o banco ele tem interesse em liquidar esses imóveis, porque o banco ele ganha dinheiro emprestando o dinheiro para as pessoas e cobrando juros. Né? Então, quanto mais patrimônio imobilizado ele tem, pior para a atividade fim, né, daquele banco. E, na verdade, aquele imóvel não pago, ele vai abater do imposto de renda dele e o que entrar depois é lucro, né? Exato. E aí surgem oportunidades pós-leilões obrigatórios que o banco tem interesse em liquidar e também são oportunidades que a gente consegue encontrar descontos muito significativos. E mesmo assim, vamos pensar aqui, a gente está falando em números recordes de problemas de dívidas outras, de financiamento, 200 mil imóveis, 200 mil imóveis é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Exato. É uma cidade de 1 milhão de habitantes. Se você for, né, pensar 4, 5 pessoas... Proporcionalmente. É uma cidade de 1 milhão de habitantes que está no Brasil hoje parado porque alguém não pagou uma conta.